Esta audiodescrição foi produzida por Cleonor Uchoa Silva, acadêmico do curso de licenciatura em Física da Universidade Estadual do Ceará. Texto de Matheus Campos, Mundo e Educação. Tema de hoje: Fortaleza, Ceará. Fortaleza. A cidade de Fortaleza é a capital do Ceará. O território fortalezense é banhado pelas águas do Oceano Atlântico e possui um clima tropical, marcado pelas altas temperaturas. Fortaleza é a capital do estado nordestino do Ceará. Está localizada nas margens do Oceano Atlântico, em uma zona de clima tropical, marcada pela elevada umidade. O início do povoamento da cidade está atrelado ao Forte de Schoenenburg, construído por holandeses, mas tomado por portugueses, que garantiram a posse da região. A cidade de Fortaleza foi fundada oficialmente em 13 de abril de 1726. A população local foi formada pelos colonizadores europeus, pelos descendentes de indígenas e africanos e também pela intensa migração interna presente no território cearense. A economia local é bastante diversificada, com importantes atividades secundárias e terciárias. O território fortalezense é muito procurado por turistas, em razão da presença de belas praias e da rica cultura local. Os trabalhos artesanais e a culinária típica são marcas da cidade. O município conta com uma infraestrutura urbana desenvolvida, sendo um dos principais polos de comércio e logística do litoral nordestino. A sua estrutura governamental está baseada nos três poderes. Algumas características de Fortaleza. A cidade de Fortaleza está localizada no nordeste do Brasil, mais precisamente no litoral do estado do Ceará, em uma região de clima tropical e vegetação litorânea. O território fortalezense já foi alvo de disputa entre holandeses e portugueses. O nome da cidade é derivado da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, nome dado pelos portugueses ao Forte de Schoenenburg, construído pelos invasores dos Países Baixos. Em termos populacionais, a cidade possui mais de 2,6 milhões de habitantes. É a maior cidade em população do Ceará, a segunda do Nordeste e a quinta do Brasil. A economia de Fortaleza é caracterizada pela administração pública, comércio e serviços, principalmente atividades turísticas. A cidade conta ainda com muitas indústrias. Fortaleza é dividida administrativamente em 12 subprefeituras, compostas por 121 bairros. A cultura local é marcada pelos festejos juninos e pelas festas de carnaval. A cidade é conhecida ainda pela qualidade dos seus humoristas. Dados gerais de Fortaleza. Localização de Fortaleza. País: Brasil. Unidade Federativa: Ceará. Região Metropolitana: Região Metropolitana de Fortaleza. Municípios limítrofes: Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio e Aquirás. Geografia de Fortaleza. Área total: 312,353 km². População total: 2.686.612 habitantes. Gentílico: fortalezense. Histórico de Fortaleza. Fundação: 13 de abril de 1726. História de Fortaleza. O processo de ocupação de Fortaleza, quando comparado às demais capitais litorâneas nordestinas, foi tardio, principalmente em razão da dificuldade dos portugueses em dominar os índios, povos tradicionais da região, como os potiguarás. A ocupação efetiva do atual território fortalezense se deu somente em 1612, por meio da fundação do primeiro forte da cidade, chamado de Forte de São Sebastião.
Porém, a ocupação militar portuguesa não impediu a continuidade do conflito com os indígenas, bem como a invasão de tropas estrangeiras na região, mais precisamente dos holandeses. Os povos originários dos Países Baixos invadiram Fortaleza em dois momentos distintos. Em 1637, sendo expulsos pelas tribos indígenas da região poucos anos depois. E em 1649, sendo combatidos por portugueses até deixarem a região, 5 anos depois. Na segunda invasão, foi construído pelos holandeses o Forte de Schoenenborch. Após o completo domínio português, o nome do referido forte foi alterado para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. A partir de então, desenvolveu-se o povoamento urbano da cidade. O nome do município, Fortaleza, é justamente uma referência ao forte histórico da cidade, construído pelos holandeses e dominado por portugueses nas disputas empreendidas pela posse das terras do litoral cearense durante o período do Brasil colônia. O crescimento urbano do povoado culminou na sua elevação em vila, mais precisamente em 1726, e posteriormente, em cidade, em 1823. O incremento populacional da cidade de Fortaleza se deu, prioritariamente, em razão do intenso fluxo de imigrantes internos do estado do Ceará, que fugiam da seca, característica do interior do estado. Mais recentemente, os processos de urbanização e de industrialização resultaram em uma elevada concentração de população no território fortalezense, reconhecida como a capital brasileira com maior percentual de densidade demográfica. Logo, a cidade se tornou o principal polo político, econômico e turístico do Ceará e uma das principais cidades do Brasil. Demografia de Fortaleza. A cidade de Fortaleza é a maior em termos populacionais do estado do Ceará, com valores absolutos superiores a 2,6 milhões de habitantes. No que toca ao cenário nacional, Fortaleza é a quinta maior cidade do Brasil e a segunda do Nordeste do país. A sua região metropolitana, onde está concentrada grande parte da população cearense, é considerada um dos principais núcleos urbanos do território brasileiro. Ademais, destaca-se ainda a altíssima densidade geográfica da cidade de Fortaleza, em razão do grande volume absoluto de população disposta em um pequeno território. O município conta com dados positivos de crescimento populacional. A cidade recebeu muitos imigrantes de origem portuguesa e africana. Porém, o seu crescimento populacional foi marcado pela imigração interna, mais precisamente da população interiorana cearense para o litoral do estado. A diversidade cultural fortalezense é resultado dessa mistura de influências da população local. Os habitantes da cidade têm como religiões predominantes o catolicismo e o protestantismo. Na atualidade, a cidade possui um índice de desenvolvimento humano alto, porém apresenta elevados níveis de desigualdade social entre a sua população. Economia de Fortaleza. A cidade de Fortaleza possui uma economia muito dinâmica e diversificada, sendo o principal centro econômico do estado do Ceará e um dos principais do Nordeste brasileiro. A economia fortalezense está baseada no setor terciário, principalmente na administração pública, no comércio e nos serviços. A cidade possui grandes centros comerciais e é um importante entreposto de transações de comércio do litoral nordestino. Já no que toca aos serviços, para além dos oferecidos nas áreas de saúde, educação e logística, Fortaleza é um dos principais centros do turismo de praia do Brasil. Em segundo plano, o setor secundário, as indústrias, também é muito importante para a economia fortalezense. A cidade conta com vários centros industriais, com destaque para a indústria têxtil, alimentícia, bebidas e beneficiamento de produtos primários.
Assim como Fortaleza, a região metropolitana da cidade é um importante polo industrial do estado do Ceará. Já o setor primário, caracterizado pelas atividades agropecuárias, é praticamente inexistente no município, em razão, dentre outros motivos, da indisponibilidade de terras para o estabelecimento de cultivos agrícolas. A prática agropecuária local é estritamente voltada para a subsistência. Infraestrutura de Fortaleza. A infraestrutura da cidade de Fortaleza é bastante desenvolvida, principalmente em termos de eixos de transporte e telecomunicações, já que a cidade é um dos principais centros logísticos e de negócios do litoral nordestino. O município conta com estrutura de vetores rodoviários, metroviários, além de aquaviários e aeroviários. Os principais equipamentos de transporte são o Aeroporto Internacional Pinto Martins e o Terminal Portuário do Pecém, este localizado na região metropolitana de Fortaleza. A cidade conta com uma distribuição satisfatória de energia, comunicações e saneamento básico. Porém, o crescimento urbano exacerbado culminou na presença de zonas de ocupação irregulares, onde o acesso aos serviços básicos é deficitário. A cidade de Fortaleza é dividida administrativamente em 12 subprefeituras, compostas por 121 bairros. Em termos de estrutura de serviços, Fortaleza é o principal centro de saúde e educação do estado do Ceará. No município, há uma ampla rede de estabelecimentos de saúde e, também, universidades e centros de pesquisa, além das escolas que compõem a rede de ensino obrigatório brasileiro. A cidade conta com centros de ciência e tecnologia, como o Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará e uma das sedes nacionais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Em termos culturais, há uma diversidade de equipamentos, entre teatros, cinemas e centros culturais, como o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A cultura de Fortaleza. A cidade de Fortaleza possui uma cultura muito rica e diversificada, notadamente marcada pelos elementos da região nordestina, sendo um dos principais polos de produção cultural do Brasil. No município, destacam-se, no artesanato, a aplicação de tecidos e couros, além de artefatos de areia colorida. Na literatura, escritores de renome nacional, como José de Alencar, autor do romance Iracema. Na música, gêneros como o forró. No cinema, a grande produção cinematográfica e a atuação de diretores premiados, como Karim Ainous. Na moda, como o principal polo de produção modista do Nordeste. No que toca às manifestações culturais, há uma infinidade de eventos que marcam a grande diversidade cultural da cidade. Notadamente, o Carnaval e as festas juninas são os principais festejos fortalezenses. A cidade é conhecida ainda como centro formador de humoristas, artistas locais que utilizam do humor para a realização de apresentações culturais. Na culinária, empregam-se alimentos como frutos do mar, mandioca e temperos diversos. São pratos típicos de Fortaleza o baião de dois, o bobó de camarão, a carne de sol e o caranguejo. No esporte, o futebol é a prática esportiva predominante, e a cidade também é um importante centro de esportes náuticos, como o surf e a vela. Fim.